Pessoal, tudo bem? Vamos retomar? Todo mundo animado, todo mundo disposto depois do almoço? Né? A gente vai ter um painel agora em que o Jota de São José dos Campos e a Alana, que ela é nossa parceira na parte de assistência técnica em Campinas, eles vão discorrer sobre a internação e a semi-liberdade e as alternativas para evitar a restrição de liberdade de adolescente que pratica ato infracional. Um pouquinho antes da Alana falar, a gente vai dar 5 minutinhos para a Júlia. A Júlia, ela é a coordenadora do NAT, que é o nosso núcleo de assessoria técnica. Ela vai dar só uma pincelada sobre o que é o núcleo, como ele funciona, enfim. E a gente combinou que o Jota e a Alana falam 35 minutos. A Júlia depois fala uns 5 minutinhos só para trazer umas informações para a gente vai para os debates, tudo bem? Então, já de plano, mantendo aí a pontualidade no horário às 14h30 combinado, já passo a palavra para o Jota por 35 minutos. Obrigado. Nesse aqui, acho que é melhor, né? É engraçado, a conexão aqui não funciona, eu só do celular. Depois a gente confirma, quando você estiver falando, eu confirmo os dados do número de unidades. Boa tarde a todos. Meu nome é João Marcos, apesar da alcunha. Eu sou promotor lá em São José dos Campos, estado de São Paulo. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o Brechani. Na verdade, vou cumprimentar o doutor Ismânio, na pessoa do Brechani. Cumprimentar o Brechani na pessoa do Brechani. Cumprimentar o doutor Paulo Garrido, cumprimentar o doutor Olímpio Sotomayor Borges, é isso o nome dele? Sotomayor, acho que não sei se tem, não tem Borges? Cumprimentar Antônio Carlos Gomes da Costa, cumprimentar esses caras, todas as vezes que a gente se reúne para falar do ECA, tem que cumprimentar. Eu comecei pelo Garrido porque ele estava aqui, mas eu acho que todos eles têm a mesma relevância, né? E todos eles e outros, né? Massura e outros, né? Que fizeram tanto aí para poder a gente estar aqui hoje debatendo, né, o Estatuto da Criança e situações referentes ao Estatuto da Criança. Gostaria de cumprimentar o Pró-Infância, né, do qual eu faço parte, cumprimentar o Zuckerberg, que comprou o WhatsApp, então cumprimentar todo mundo, né, os jogadores de futebol falando. Cumprimentar a iniciativa de todos aqui, né? Isso daqui é um coletivo, eu acho que é legal a gente identificar, né, as razões não só institucionais, mas né, de fundo do porquê cada um está aqui hoje, né? Eu espero, né, e acredito de que, se não a totalidade, quase todos estão aqui porque gostam muito do que fazem, gostam muito do ECA, e é legal quando juntam um pessoal como esse, que não precisa designação mandando vir, não precisa, né? Só precisa, às vezes, de um cartão de crédito para pagar a passagem, né? Que nem quando eu fui, eu estava falando com a Daniela esses dias, que lá no da BMP foi tudo do bolso, a gente vai, não tem, né? Graças a Deus temos dinheiro aí para poder pagar as viagens da gente, né? E assistir o que a gente gosta. Tem gente que gosta de ver outras coisas, ópera, tal. A gente gosta de ver encontro de infância e juventude. Tá bom, né? Então, né, parabéns a todos aí pela iniciativa, né? E me coube falar, eu fiquei muito honrado quando o Carlos me chamou para falar. Ele sabe que eu sou entusiasta da semi-liberdade. E sou mesmo, né? E ele sabe das minhas angústias em relação à semi-liberdade,
em relação a, aliás, a semi-liberdade não, a não semi-liberdade, né? Porque não existe semi-liberdade no Brasil. Isso aí é uma falácia, a gente parte de uma coisa que não existe. Isso aqui eu estou falando de uma coisa que não existe, né? Como se eu viesse contar uma história, uma ficção para vocês, falar sobre a semi-liberdade. Porque peço desculpas antecipadamente aqui também para todos, que eu vou falar algumas coisas que são absolutamente redundantes, óbvias, né? Mas é que às vezes eu acho que a obviedade é tão óbvio, mas alguém precisa falar, né? Que o rei tá pelado, aquela coisa, né? E a semi-liberdade faz parte dessas coisas que me inquietam desde que eu entrei no Ministério Público, né? A primeira vez que eu tive contato com a semi-liberdade foi em 1999. Desde então eu trabalho na infância e juventude. São 17 anos vendo a não semi-liberdade, né? Então, e 17 anos já vamos considerar que não é o tipo de prazo em que a gente fala assim, não, mas vai acontecer, vai. Não vai. Então, como não vai, eu venho aqui e falo que não vai, né? Aí eu acho, né? Aí eu posso falar que eu acho que é futuro, mas eu acredito que não vai, porque até agora não foi por alguns motivos de ordem bem prática, bem clara para mim, né? Que eu vou falar rapidamente aqui, porque o tempo é curto, né? Então, vocês me desculpem se eu for óbvio em algumas coisas, mas eu não precisei de muito aqui para falar para vocês. Primeiro que eu só, numa das minhas pesquisas que eu fiz esses dias, só para reforçar o que eu já acho, eu pus no Google, né? ECA, semi-liberdade, ECA, internação. O número de proposições que o Google dá, né? de experiências de pesquisas, assim, já começa aí, né? Então, é uma coisa que no mundo dos fatos a semi-liberdade é bastante relegada. E eu tenho algumas impressões, e eu vou falando, depois, quando chegar na hora de conversarmos mais ao final, a gente troca impressões aqui e confidências, né? Bom, eu acredito, né, que a semi-liberdade, né, primeiro, vou falar do óbvio, está previsto no SINASE a questão começando, está previsto no ECA a questão da excepcionalidade da medida de internação. Aí vem o SINASE lá pelo artigo 30, se não me engano, acho que 30, né, parágrafo 3º, qualquer coisa assim, daqui a pouco eu confirmo, fala que da gravidade, qual que é a mais grave em relação às outras. A internação, fala assim, a internação considera-se mais grave, a internação em relação à semi-liberdade. Quer dizer, então pronto, ela é mais grave, e lá no ECA fala que a internação é excepcional. Então, diante do óbvio, eu presumo que a internação deveria ser excepcional em relação à semi-liberdade, mas não é, e todos nós sabemos disso, e às vezes tem que se trazer dados, né? Até o conselheiro Agra, né, foi muito legal a explanação dele, mas vocês viram quantos segundos ele falou da semi-liberdade? Foi tão rapidinho, na hora que ele falou da semi-liberdade, uns 3 segundinhos, vocês lembram? Foi tão rapidinho, né? Não, porque ele só mostrou que tinha semi-liberdade, existe a semi-liberdade e tal, quem estuda na semi-liberdade, mas a semi-liberdade como um todo passou reto, assim, ele falou várias de internação e uma rapidinha de semi-liberdade, mas ele mal falou da semi-liberdade também. Ele só quis mostrar que ele tinha dados da semi-liberdade. Aí, porque a gente tem que mandar, tem que visitar, né? E aí cai no que ele falou. A gente tem que fazer a nossa parte e eles fazem também igual, contam e guardam também, fica contado, a semi-liberdade fica contada também, né? E uma impressão que eu tenho é que pegando também o que o Dr. Paulo falou sobre a questão da maioridade penal e tudo mais, o assunto é bastante complexo, lógico, né? Mas uma coisa que me incomoda muito é a questão da política de encarceramento em massa que tem no Brasil, né? E de adultos e de adolescentes. E ela é igual. A proporção, na verdade, pior. Não é que é igual, é pior para o adolescente. Tem mais adultos proporcionalmente cumprindo semiaberto do que adolescentes cumprindo semiliberdade. Aí eu volto, eu não estou nem advogando a favor ou contra a questão da fixação de prazo para medida, mas como tem fixação de prazo para adulto, então o semiaberto tem um prazo, então tem que ter estabelecimento. E por isso que ainda se tem um pouco mais de semiaberto do que semiliberdade. Como tem essa fluidez da avaliação do menino, às vezes o menino está em internação, já está bom, então passa para LA.
No adulto, obrigatoriamente, por força de lei, tem que passar para a SEMI. Então, cria-se até uma obrigação do Estado de ter que ter equipamentos de semi-liberdade para poder atender os garotos. Então, essa obrigatoriedade acaba gerando até essa incoerência, que o SINASE fala, como é que o SINASE fala? Que não, o atendimento para o adolescente nunca poderá ser pior do que o do adulto. Se você ler rapidamente, você vai falar, bom, é dentro da execução, você não pode o cara cumprir mais pena do que o adulto. Tá, mas até em termos de política pública, você vê, a falta de semi-liberdades para os adolescentes acaba fazendo isso. O adolescente ele tem menos acesso à semi-liberdade do que o adulto ao semi-aberto. E isso fere o próprio SINASE, que ele fala que não vai ter atendimento mais gravoso, mas ele tem atendimento mais gravoso, ele acaba tendo menos acesso ao serviço de semi-liberdade. Eu anotei uns dados aqui, é só para refrescar a memória, mas todos têm mais ou menos uma ideia da diferença os números são gritantes, é um negócio impressionante do descaso com o comando legal. A nossa administração, os nossos gestores simplesmente fingem que a semi-liberdade não existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito, mas finge que não existe. Faço uma meia-culpa, não só minha, mas de todos nós, operadores do sistema de justiça, né, promotores, defensores e juízes, nós também fingimos que a semi-liberdade não existe, né, e que nem a Flávia mencionou agora há pouco, 80% de evasões na SEMI lá, na nossa, que eu atuo na minha cidade, e que só saiu do papel porque formação civil pública que a gente ganhou, 50%, mas para mim 50% também não está bom. Mas eu não vou culpar os meninos e fechar a SEMI e falar que a SEMI é uma porcaria porque foge 80% ou porque foge 50%. Eu vou culpar o Estado que deixa fugir 50% ou deixa fugir 80%. Né? A culpa não é dos meninos de fugir. Como eles mesmos usam na gíria deles, a nossa cara é fugir, senhor. Né? Abriu a porta, deu bobeira, não está dando o que eles querem, eles vão fugir. Eles vão fugir. Agora, se oferecer um serviço de semi-liberdade minimamente decente, que contemple o apoio do Sistema S, que consta do SINASE, né? Consta literalmente do SINASE, a necessidade do Sistema S participar da socioeducação no Brasil, né? A questão da escolaridade, né? Que foi dito que a escolaridade na SEMI era muito baixa. Bom, eles têm os dados, eu não vou confrontar os dados, mas, por exemplo, eu diante dos meus problemas da SEMI, da minha cidade, a primeira coisa que eu exijo do gestor, e não do menino no segundo momento, mas que ele inclua o garoto perto da casa dele, numa escola próxima, e não pegar e fazer um batalhão de meninos de SEMI para estudar perto da escola que é perto da SEMI. Não é, a SEMI não existe para isso. Né? Botar os meninos todos perto da SEMI, tem uma escola, 2 quadras da SEMI, está fácil. Faz um batalhão de SEMI e cria um gueto dentro da escola com os caras da SEMI. Não vai dar certo, óbvio. A SEMI não é para isso. Né? Então, esse descaso, esse modo que muitas vezes... Aí dá evasão mesmo. Um larga a escola, o outro larga, o outro fala, eu não vou ficar. Todos os meus colegas foram embora, eu não vou ficar na escola. É até natural compreender que um garoto pense assim. Mas voltando, deixa eu só falar para vocês aqui, os dados que eu tenho aqui, eu peguei há poucos dias, mas é óbvio que a proporção continua parecida. Eu tenho os dados atualizados de estabelecimentos via CNJ, que, aliás, foi o Osório que me ajudou a compilar, né? E tenho dados do sistema prisional brasileiro, do sistema penitenciário brasileiro, de 2012, mas que não mudaram muito, até porque vocês sabem, não está sendo construído quase nada. Então, aliás, muitas vezes está sendo fechado, mas o sistema penitenciário, para quem assistiu Fantástico dias atrás, aí sabe do que eu estou falando, né? Vocês alguém aí viu o negócio das brigas dentro das penitenciárias e tudo mais. Isso daí, falar do sistema penitenciário é fácil, né? Ali não tem muito o que fazer. O problema é que está se reproduzindo esse tipo de ótica para dentro do sistema socioeducativo. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2012, provavelmente deva ter fechado cadeias, aqui eu estou vendo, cadeias públicas no Brasil, 896 cadeias públicas, mais 573 penitenciárias, dá 1.400 e tanto,
e mais 20 e poucos centros de observação criminológica, que também são todos tudo preso, né? Dentro dessas penitenciárias estão contados os centros de detenção provisória, eles consideram lá na tabela, está considerado, mas aí 1.400, quase 1.400 e tantos estabelecimentos que trancam a pessoa. E aí você vai ver colônias penais, que é o semiaberto, 90. 1.400 e tanto para 90. Esse é para os adultos. Então, semiaberto, nada. Né? Aí disputa-se questões aí de jurisprudência, se não tem vaga no semiaberto, vai para onde? Aí tenta se criar um monte de mecanismos, mas o problema está aqui. Você tem 1.400 lugares para botar gente presa e 90 para botar gente em semiaberto, isso é adulto. Aí você vai no contingente, esse é o contingente de 2012, quando o Brasil achou que ainda não era o quarto no mundo, ele era o quinto, depois acho que ele passou, não sei quem que estava em quarto, nós conseguimos, passamos, estamos em quarto agora, com o maior contingente de gente preso, mas a gente tinha do total na época de preso aqui, 522 mil presos na época, acho que hoje está beirando 600 mil, acho que o incremento, não sei qual é a porcentagem ano a ano, mas eu acho que está por volta de 600 mil os números atuais, mas 520 mil, 447 mil eram presos trancafiados em algum lugar, ou cadeia, não importa, o nome não importa, mas estava preso, e só 74 mil estavam então são aqui pelas minhas contas 86% trancafiado e 14% progredido, né? Porque lá é em sistema de progressão ou então cumprindo inicialmente em regime semiaberto, isso é os adultos, mas aí você vai para o sistema socioeducativo, é a mesma coisa. Aqui, esses são atuais, os que o Osório me passou. Os adultos, os adolescentes, eles têm, o número que me foi dado, acredito que bate com o número que o doutor Agra colocou aqui, mas é que aqui eu acho que contam os provisórios também, né? Que um número, deu 18 mil, ele falou, né? Mas eu acho que tem mais 3 mil provisórios flutuando, deu 21 mil números atualizados, 21 mil garotos, aliás, para 17 mil vagas, né? Então tem mais meninos do que vagas, né? 21 mil garotos em regime de internação ou internação provisória. E aí é terrível você ver que tem 1.700 só em SEMI. 1.700. Temos 21 mil presos e 1.700. Aí eu não fiz a porcentagem, qualquer matemático bom que vocês são aqui vai saber, é coisa de 7%, eu acho. Eu lembro que na hora eu fiz uma regra de 3 ali, dá 7% do total de privados de liberdade, 7%. Né? E isso me deixa muito chateado, porque isso não eu olhei o mapa de onde estão as unidades semi-liberais, isso é um problema nacional. Aqui em São Paulo é assim, e eu acredito que nos estados de vocês, se vocês forem fazer estatísticas individuais, a proporção é muito parecida. Eu vi lá, acho que, eu não lembro que estado, o estado que mais tem SEMI, chega acho que a 12%, a média acho que é 7%, mas o estado que melhor está servido de semi-liberdade no Brasil tem 12%. Então, eu não consigo conceber um futuro para tudo isso que a gente está falando, tudo isso só da parte de ato infracional, né? Porque a infância ainda é mais do que isso, mas eu não consigo conceber uma perspectiva minimamente positiva sem se inverter essa lógica. Enquanto tiver desse jeito, eu sinto muito, a coisa vai continuar. Nós estamos reproduzindo, isso aqui está se replicando desde que eu entrei no Ministério Público e antes, porque eu já estava no Estado, eu já estou no Estado já há 27 anos, está entrando 28. Eu trabalhei em vara de família, a gente vê mães, é sempre a mesma coisa, era um monte de menino trancafiado, tranca-se, pronto, aí tem toda a questão, por que se tranca? Eu acredito que a Alana também, né, tem essa sensibilidade de perceber, porque é mais simples trancar. Que o profissional que trabalha na semi-liberdade, para quem trabalha com semi-liberdade sabe, o cara segura o cara na semi com outra concepção de mundo, porque uma coisa é segurar na força, na brutalidade, na tranca,
né, infelizmente, no chinelo, na pancada, isso é muito mais simples. Você tem uma unidade com um muro gigante, o cara não vai sair, e tem um staff para manter o cara lá dentro. É muito mais fácil você mostrar para ele, ó, você só vai sair daqui quando você andar reto, falar assim, senhor, não senhor, dá licença senhora, andando assim você vai terminar a sua medida. Caso contrário, você vai ficar aqui, porque o tempo é indeterminado. Ainda tem essa, né? Agora, na SEMI, se o camarada não se alinhar ali com o que está sendo dado, ele vai embora, ele sai da unidade, ele tem mobilidade. E aí você pensa, por que o gestor gosta tanto da internação e gosta menos da SEMI? Porque tem que ter capacitação. O cara que vai trabalhar na SEMI-Liberdade, se não for capacitado, ele não consegue trabalhar. Ele vai bater no menino em 2 minutos. O cara enfrenta ele dentro de uma unidade ali, ele vai querer brigar com o cara. Ele vai querer ir para cima, ainda mais se for um funcionário das antigas que já trabalhava no sistema socioeducativo antes. Ele não vai saber lidar com a questão da confiança, da conversa, esse tipo de aparato de recursos humanos, ele exige. Aliás, eu falei de número de unidades, eu não falei, número de unidades é engraçado porque às vezes a pessoa olha e pensa, não, mas número de unidades até que fica mais próximo, né? Eu estava vendo aqui no canto, no Brasil temos 367 unidades de internação provisória, né, que seguram realmente de privação absoluta, e 127 de semi-liberdade. Só que leia-se, desde o CONANDA 2006, do SINASE 2006, do CONANDA da resolução, já se falava do tamanho das unidades de semi-liberdade. Ninguém aqui dentro vai me falar que tem uma semi-liberdade na sua cidade com 90 dentro, não existe isso. Né? Então, essas 127, também às vezes as pessoas falam, não, mas até que estamos bem, né? São 367 para 127, que já não é bom. Qualquer aspecto que se olhe, já vai ver que há uma diferença brutal de números, mas ainda assim, essas unidades sempre são pequenas. São pequenas. E essas unidades de internação, vocês sabem, né? Tem unidades grandes de internação pelo Brasil afora aí. Tem unidades grandes para 140, 150 meninos. E unidade de SEMI, eu não sei se tiver alguém que conheça uma unidade com mais que 30, 40, eu acho que é um máximo, não tem mais que isso. Então, são poucas unidades, né? Eu particularmente, por exemplo, quando eu entrei com a ação em São José dos Campos, os nossos meninos, e eu criei demanda. Eu lembro, eu fiz isso em Diadema, deu certo, fiz isso em São José dos Campos, deu certo. Das 2 vezes que eu fiz isso, deu certo. Você cria demanda, porque o gestor socioeducativo, aqui eu ouço, né, temos pessoal da Fundação Casa aqui dentro, não tem demanda, doutor, nós não podemos fazer uma SEMI na sua cidade porque não tem demanda. Tem demanda sim, a demanda ela é presumida. O cara que fez a lei lá atrás, aqueles nomes bonitos que eu falei agora há pouco, eles sabem que existe a demanda, as pessoas não são fragmentadas assim, temos tipos de pessoas assim, de repente tem um vão de pessoas e já começa outro tipo de pessoa assim. As pessoas têm todos os tipos e todos os perfis e todos os tipos de conduta, é óbvio que tem demanda. É óbvio que tem demanda. O problema é quando você faz a unidade e a demanda aparece, aí dá trabalho. Aí dá trabalho, porque depois tem que manter o convênio com o SENAI, com o SENAC, com as prefeituras locais. Aí tem aquela tal de rede que todo mundo fala, ela tem que aparecer. Né? A rede é um negócio que dá medo, porque a rede o pessoal fala, tem que trabalhar em rede. Quando vê a rede, o pessoal pensa que é a rede que vai pegar e fala, nossa, agora não consigo mais largar disso. Eu tenho que trabalhar em rede. Então, a semi-liberdade, ela dá trabalho. Mas quem não quer trabalho, presta concurso para outra coisa. A SEMI é assim mesmo. A SEMI, aliás, abrigo, infância e juventude, vocês estão careca de saber. Eu estou falando só obviedades. Aqui tudo que a gente com que a gente trabalha, dá trabalho. Mas a SEMI é uma coisa que dá trabalho e não existe. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Cria-se nos âmbitos do setor socioeducativo, nos gestores, vocês devem, todos os estados, deve ter o grupo de o choquinho para chegar, para quando tem algum tumulto, tem um pessoal que vem, especialmente aqui em São Paulo temos o pessoal que chega de contenção, o nome que se chama, cada um dá um nome, mas está tendo uma rebelião, aparece gente, quer dizer, então cria-se esses mecanismos de contenção e mecanismos de semi-contenção, parece que tal, legal. E quando fecha, qual vai fechar? Vamos fechar a semi-liberdade. Porque ninguém vai... Porque cria-se, que nem aquela história, cria-se... falou bem aqui o doutor Paulo Garrido, no final ele falou, o que eu falei, é isso, o resto está resumido nisso. Estamos em tempos muito conservadores, estamos em tempos em que as pessoas estão querendo
que o bicho pegue. É isso. E o bicho tem que pegar. E semi-liberdade, o bicho não pega em semi-liberdade. Pega na internação. Vamos aumentar prazo de internação, vamos que nem falou o doutor Paulo, fantástico. O cara vai ter discernimento se ele cometer um ato infracional, mas não tem se cometer outro, de escolher tipos de ato infracional para dizer que o cara tem ou não tem discernimento. Aí a gente volta, a gente está indo para trás. Daqui a pouco volta o Código de Menores e nós, operadores, vamos começar a dizer o que é bom e o que é ruim para o menino. Eu quero acreditar que o que é bom e o que é ruim para o menino já está dito na lei. E aquela história, toda vez que vem se falar em reformar o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala-se que ele é velho, ninguém reforma a Bíblia, né? Engraçado, a Bíblia está lá 2000 anos, ninguém reforma. Mas porque é velho, porque isso, porque aquilo. Mas é engraçado, é velho, tem 26 anos a questão da semi-liberdade. Tem gente que fala mal da semi-liberdade, eu já vi várias pessoas falando mal da semi-liberdade, mas quanto que para falar mal de uma coisa, é que nem para falar mal de livro, lê inteiro. Lê inteiro. Tem que ler o livro para falar mal do livro. É que nem, eu não vi o filme, mas é ruim esse filme. Eu vi o trailer do filme e falei que é ruim. Mas dá para entender que é ruim. É assim que estão fazendo com a semi-liberdade. Parece que se tira a credibilidade antes mesmo. Já a semi-liberdade... Esse negócio de semi-liberdade não dá certo. E é óbvio que tem gente que está interessada em falar que não vai dar certo para que não se crie, porque depois que cria dá trabalho. Né? Então, eu falo por mim, pelo que eu venho vendo durante todos esses anos, se for falar que semi-liberdade dá errado, eu vou falar que internação também dá. Quem que vai me provar que internação dá certo? É só olhar os números que eu acabei de falar aqui das penitenciárias. Se a internação der certo, não tinha tanta gente presa. E eu falo uma coisa, nunca nenhum de nós pode se esquecer. Semi-liberdade, internação é serviço para gente pobre. Nós estamos falando de um atendimento, de uma prestação de serviço público para gente pobre. Se a gente esquecer disso, está esquecendo de tudo, está deixando as coisas para trás. Porque é um serviço para gente pobre. Quem faz visita, como disse o conselheiro, vai na unidade ou atende, faz o oitivo informal pessoalmente, conversa com o menino. Quem faz audiência de apresentação pessoalmente e conversa com o menino, sabe. Grande parte da nossa audiência em oitivas informais, grande parte dos nossos, abre aspas, clientes em audiência de apresentação, instrução, julgamento e tal, são adolescentes de origem pobre. Então, vamos procurar serviço melhor para eles. Procurar serviço melhor, porque não adianta falar que não dá certo, se mal é feito. Nós temos 26 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente só vai começar a entender se há a hora que tiver um número razoável de meninos, porque 1.700 para 21.000, isso não é grandeza que se possa comparar. Eu posso dizer dos 21.000 que se alguém me falar assim, dá certo os 21.000? Olha os 400.000 que eu falei agora há pouco, que são os adultos. Grande parte desse contingente já passou não passou? Muitos já passaram pelo sistema socioeducativo. Se fosse tão bom também, já tinha resolvido, eles não voltariam. É lógico, o problema não está só, nós não somos aqui a panaceia, conserta o sistema socioeducativo vai resolver tudo. Não vai. Para isso tem uma PEC 241 que está a caminho que vai consertar tudo. Vai cortar. E aí eu falo aqui pelo Estado, eu conheço. A Fundação Casa aqui no Estado de São Paulo, não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, mas eu tenho tido contato, né, documentalmente, pessoalmente, falei com a doutora Berenice esses dias, grande parte do orçamento da Fundação Casa no ano é de custeio. Marcela, cadê? Não é isso, Marcelo? Quanto? 80%. 80% é custeio. Custeio puro. Ainda eu acho que os outros 20% tem custeio maquiado lá, que eles falam que é investimento, mas é custeio também. Mas é muita, a maior parte do dinheiro é custeio. E como é que a gente, por exemplo, passando eventualmente estou falando, essa PEC é um aspecto só do socioeducativo. Se passa um negócio desse e vira, já não tem investimento. Agora vai ter constitucionalmente alguma coisa dizendo prioridade absoluta, mas
princípio da reserva do possível, para aqueles que não conhecem, que eventualmente, né, a maioria aqui sabe melhor do que o que é isso, mas é reserva do possível, vai carimbar lá na Constituição, ó, reserva do possível. Depois, foi o doutor Agra ou o doutor Garrido que falou que o STF, o Celso de Mello, das prisões, né? Foi o doutor Agra que falou, né? Que foi em outubro do ano passado, né? Que teve um julgamento do Rio Grande do Sul, não foi isso? Foi do Rio Grande do Sul, não lembro de que cidade lá, mas que teve uma questão de uma prisão, aí teve a repercussão geral, aí teve um julgamento, foi 11-0, falando tem que construir, agora passa um negócio desse. Pronto, está na Constituição falando que, ó, tem desde que tenha dinheiro. Está na Constituição e tem o julgamento do STF. Aí começa toda aquela maré de recursos, todo mundo falando, ó, tudo bem, até então, tá, foi 11-0, a gente estava errado, mas agora está a Constituição dizendo que não precisa investir. Eu só vou investir se tiver no ano passado a inflação, não sei o que e tal. Estou fazendo eu estou falando, não sou economista, não entendo de finanças públicas nem nada, mas isso que está vindo por aí me parece que para o nosso âmbito aqui, para quem trabalha com ato infracional, para mim vai ser assim terra arrasada, porque a gente é tão difícil a gente conseguir ampliação, seja de unidade de internação, seja de serviço de liberdade assistida. Não vou falar da semi-liberdade porque ela não existe. Então, né, vamos falar dos outros que existem. Mas a semi-liberdade não existe, então não tem recurso para a semi-liberdade. Quando é que vai ter? Não vai ter. Então, eu estou aqui hoje para falar do meu inconformismo de 17 anos trabalhando com ato infracional e semi-liberdade. Em todas as cidades que eu trabalhei, se não tinha, a gente fez ter, e onde tinha, a gente prestigiava e tentava botar mais coisa lá dentro para fazer funcionar. Sabe, eu já tirei mão do bolso, já botei mesa de ping-pong dentro da unidade, já ligo para a escola, ligo para não sei o quê. Não é isso, mas tem que entender que precisa, assim, no âmbito, na caneta, onde for, senão isso não vai continuar no papel até o dia que vier revogar. Aí revogou uma coisa que nunca existiu. É que não vai revogar, porque não incomoda, coisa que não incomoda não revoga. Não vai revogar a SEMI, ela vai ficar lá porque é bonito ter uma intermediária para falar que tem um degrau. Mas não existe. Desculpa, não existe. Uma coisa que não existe. Nós estamos falando, até podemos falar assim, mas precisa sistematizar. O SINASE vem para esse tipo de coisa. Precisa sistematizar, mas sistematizar é uma coisa que não existe. Ela precisa existir, encorpar, ter mais. Bom vai ser o dia que eu chegar aqui, né? Daqui, né? Eu já estou com menos cabelo, né? Vai uma hora não vai ter cabelo, a barba vai estar branca, a pele vai estar arrebentada. Eu vou chegar aqui só, gente, poxa, que bom. Agora em 2000 e... Quanto é que a aposentadoria vai mudar? 2000 para frente, eu vou chegar aqui e falar assim, olha, eu tô com 70 anos de idade aqui, nós temos 4 mil em SEMI e 10 mil em internação. Ainda não vai estar... Eu vou ficar contente o dia que tiver falar assim, tem 4 mil internos e 10 mil caras no Brasil saindo e voltando e fazendo o curso e sendo acompanhado de uma maneira mais próxima, né? Porque tem muita gente que fala de escola integral para o dia a dia do alunado, né? Eu acho que a ideia é a mesma, né? Está chegando o horário, né? Eu sei. Então é isso. Assim, o meu inconformismo é muito disso, é de uma coisa que até no nosso meio eu sinto que não há, né? É lógico, eu ouvi críticas de semi-liberdade, eu ouço muito mais do que alguém chegar para mim e falar assim, não, tem que ter uma semi-liberdade, não sei onde. Esperar, por exemplo, né? Com todo respeito, a gestora, uma das gestoras da Fundação Casa está aqui, mas o dia que eu tiver no meu gabinete, ou o dia que qualquer um de vocês estiver no gabinete, o gestor estadual fala assim, doutor, olha, nós estamos querendo implantar uma medida de semi-liberdade na sua cidade, o que você acha disso? Você, como? Né? Isso é uma brincadeira? Como é que você... Eu não estou entendendo, você está querendo pôr um negócio? Né? Não, é que a população é contra, mas também a gente só ouve, tem essa questão de que tem que trancafiar, ninguém divulga o que possa ser uma alternativa diferente ao modelo de trancafiamento. O modelo de trancafiamento todo mundo conhece, segura e deixa lá, tira o cara da vista da gente. Depois o que vai dar lá para ele, aí que nem, por exemplo, tem uma semi-liberdade, e a Marcela que está aqui não é tão próxima dela, mas por exemplo, lá em Jundiaí, na cidade aqui do interior, daqui de São Paulo, numa das semi-liberdades a casa alugada e tal, tem uma piscina na casa, é uma casa de médio alto padrão.
eu sei o quanto o diretor é falecido, né? O cara que faleceu lá, o diretor faleceu, eu falei com ele há uns anos atrás. Ele falou: doutor, eu não aguento mais ouvir as pessoas falando que na minha SEMI tem piscina e na escola da FIDE não tem. Você tem que ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de argumento, né, todo torto, sabe? Fica pegando, não tem piscina no lugar. Quer dizer, a pessoa não consegue conceber de que o serviço pode ser bom não, tem que ser ruim, tem que ser uma coisa, as pessoas têm que imaginar, a semi-liberdade tem que ter realmente... eu já vi gente perguntando por que na semi, não sei de onde, não tem uma grade em volta. Aí eu falo: poxa, mas é justamente para não ter. Não, mas tinha que ter, viu? Porque, não, eles podem sair e entrar, mas tinha que ter uma grade em volta. Né? Eu já tive casos, já vi juiz falar isso. Já vi juiz decidir nesse sentido, que tinha que ter grade. Eu já vi. Eu falei assim, então, aí falta conceber a coisa. A pessoa precisa entender de que existe a internação, existe. Mas não é só isso que existe, tem que se ampliar o leque. Está lá na lei, ninguém inventou aquilo à toa. Tá? Eu acho que eu tinha mais um monte de coisa para falar a respeito, mas é que eu falo tanto, aí dá uma chance dessa, a gente tem 35 minutos, né, Brechane? Mas a gente tenta, né, voa, nossa, parece, acho que nem aquele Ídolos, né? Começa a cantar, acabou a música, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos aqui, né? Para mim foi uma honra, assim. Eu não vou chorar aqui, mas é muito, muito gratificante, né, vê-los aqui, conhecer colegas que eu só conhecia via WhatsApp, que nem tem o Porta dos Fundos esses dias, quem viu, né, um episódio que a pessoa, né, ela chega assim, nossa, né, conhecia a pessoa, mas a brincadeira é de que o WhatsApp agora tinha um serviço que até sentia as pessoas, né, e estava uma pessoa do lado uma da outra e falava assim, o que tem que fazer agora? Estique sua mão, encoste. Olha, sinta, é a pessoa que está do seu lado. Então é a mesma coisa, eu estou conhecendo pessoas aqui, até encostei em algumas, e a gente continua se falando aí, e espero que, né, que daqui a alguns anos a gente se encontre e outro esteja aqui em cima e fale que o número de meninos em SEMI seja bem maior e de que a gente tenha um sistema menos desigual, né? Porque, assim, como eu falei no começo, o nosso público, ele só reflete o que o Brasil mais ou menos é, muito desigual, né? Então, assim, a gente vê aquela coisa de menino ser internado porque a porta de entrada do cara, muitas vezes, para o serviço público, para um serviço de melhor qualidade, é a internação. Eu já vi juiz falando isso, já vi promotor falando isso. Não, interna, porque pelo menos lá ele vai estudar, pelo menos lá ele não vai ficar para a rua. Quer dizer, não. Então, não tem CREAS na cidade, não tem CRAS, não tem... CRAS, não tem nada, né? Então põe ele na Fundação Casa, que lá ele vai pelo menos dormir, lá ele come 4 refeições por dia. Tá preso, mas tudo bem, isso é um detalhe, mas pelo menos ele vai ser bem atendido, né? Então, esse tipo de concepção é que a gente tem que, eu acho, que saltar, né? Tentar avançar para que depois os promotores, quando forem novatos e nós formos mais aqueles já velhão, e juízes e todos, né, funcionários que trabalham com isso, que a gente vai, pô, mas pelo menos essa meninada aí já deu um salto, está enxergando a coisa de uma maneira diferente, né? Dizem que em países ricos estão fechando os presídios, estão tentando o quanto possível trazer as pessoas para dentro de volta. Quanto mais você tranca os caras e separa, né? Se você tranca, separa e fica cevando os caras lá dentro, eles ficar ruim, vai ficar ruim, é lógico, uma hora volta ruim mesmo, não tem jeito, né? E eu acho que a semi-liberdade é uma alternativa que é uma coisa mais... que eu acho, né, que dá para viabilizar um pouco melhor esse tipo de passo adiante que o sistema de justiça, o sistema socioeducativo como um todo pode dar. Obrigado mais uma vez, desculpa ter delongado, tá? Valeu. É 24, né? 24. Bom, obrigado, doutor João Marcos. Vocês sabem que, preciso contar uma coisinha, o meu cargo é em Jacareí. Jacareí é uma cidade com 240 mil habitantes e a cidade vizinha é São José dos Campos, que é uma cidade de 700 mil habitantes, que é onde o Jota atua. E eu testemunhei desde que eu cheguei em Jacareí o quanto ele se esforçou para conseguir criar essa entidade virtual, que é a Semi-Liberdade. E ela existe lá em Jacareí hoje, né, para 24 adolescentes. E outra coisa que eu preciso confessar também, que como a gente está numa cidade do lado, é muito comum a gente ter que conversar, né? E o que vocês viram aqui é exatamente como ele é mesmo. Salvo nos finais de semana, que ele tem um skate embaixo do braço, tá? Mas, enfim.
Eu já vou passar a palavra para a Júlia Donati, tá? Ela é a coordenadora do nosso núcleo de assessoria técnica e ela vai dar uma breve apresentação sobre o que é esse núcleo para a gente, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ao CAL, na figura do Dr. Brechani. É sempre muito importante, né, esse diálogo entre os saberes, e a aposta enquanto núcleo técnico é essa, né, de poder estar acrescentando e dialogando. Melhor? Bom, o NAT é um núcleo de assessoria técnica aqui do MP de São Paulo. Existe desde 2012. Eu sou psicóloga e estou na coordenação desde o início desse ano. Temos no nosso corpo psicólogos e assistentes sociais e a gente trabalha assessorando diretamente os promotores de justiça na esfera civil, né, na avaliação de políticas públicas, enfim, mais nesse sentido. No momento, a gente tem 56 profissionais apenas em todo o Estado, em todas as 16 áreas regionais do Estado. Então, a gente tem uma dupla, normalmente, em cada regional, um assistente social e um psicólogo. Em alguns lugares a gente consegue ter 3. E aqui na capital a gente tem um número um pouco mais amplo, então a gente divide por área de atuação. A gente tem a equipe de direitos humanos, de educação e de infância e juventude. Né, a gente atende também habitação e urbanismo e meio ambiente, mas a demanda nessas áreas é muito baixa, então a gente acaba tendo só uma profissional para isso. E aí, na área da infância e adolescência, na infância e juventude, desculpe, a gente faz essa avaliação das políticas das medidas socioeducativas. E aí, tanto de centro de internação, como de semi-liberdade, também de medidas abertas, né, de meio aberto. E aí, para falar exatamente nesse tema, eu vou passar a palavra à psicóloga Alana, que é da área regional de Campinas, e que trabalha bastante com isso lá, acompanhando a promotora Elisa. Tem um mestrado na área, né, fez um mestrado com avaliação de adolescente em conflito com a lei, e aí vai falar mais propriamente sobre o tema. Obrigado. Posso passar já direto a palavra? Pode. Obrigado. Boa tarde. Então, eu sou a Alana, sou psicóloga, trabalho na área da regional de Campinas, que é uma regional que tem acho que 47 municípios, se não me engano, e tem 2 semi-liberdades, uma em Jundiaí e uma em Mojimirim. Eu nunca trabalhei na SEMI, propriamente dita, acho que até a oferta de trabalho talvez é menor também, né, com certeza. Mas o tema da questão, o adolescente, né, o tema dos adolescentes, autores de atos infracionais, sempre foi o meu tema de coração, assim, e eu atuei como orientadora de medida no meio aberto, então a minha experiência é no meio aberto. No NAT, na capital, em Campinas, a gente trabalha muito na atividade, acompanhando a atividade fiscalizatória, né, dos promotores da infância, principalmente nas unidades de internação. Então, eu conheço a unidade de Mojimirim, a SEMI de Mojimirim, e só, não conheço a SEMI de Jundiaí. E as visitas na Fundação Casa, na internação, são feitas a cada 2 meses, né? E a gente costuma acompanhar todas as visitas. Então, realmente é até difícil, assim, né? Porque, até para falar da SEMI, acho que a gente precisaria conhecer um pouco melhor, né? Mas, como a proposta aqui era pensar um pouco, né, as alternativas, né, a restrição de liberdade, fazendo essa comparação com a internação, eu vou procurar fazer um exercício de tentar olhar para a nossa atuação, né, enquanto Ministério Público aí, e nas possibilidades que essa medida pode oferecer, né. Eu poderia falar de vários pontos de vista, e aí acho que o Dr. João Marcos já trouxe um pouco, porque acho que daria uma mesa só se a gente fosse falar sobre medida e as questões sociais envolvidas, né? Se a gente fosse falar sobre qual a população de adolescentes que está nesses centros, de qual a população de adolescentes que é judicializados. A gente também poderia ficar só falando sobre a questão da violência. E aí eu resumiria o tema dessa mesa a uma simples fala. É melhor a gente mandar os nossos adolescentes para a SEMI, porque na internação a gente ainda tem muita violência. Muita violência. Né? O NAT fez um levantamento a partir dessas visitas que a gente faz, né, acompanhando os promotores de justiça, de 2012 e 2013,
E em 87,5% dos centros de internação da capital foram constatadas situações de violência física e psicológica, né, agressão. Na semi-liberdade, em todas as visitas que a gente fez, isso nunca foi relatado. Então, acho que isso resume, se a gente for partir, né, de algum lugar, eu já partiria daí. Porque a violência é uma das coisas mais difíceis de ser enfrentadas dentro dessas instituições. Por mais que a gente tenha plena consciência, por mais que isso seja escrito em todos os lugares, a gente não consegue superar essas práticas. Inclusive, quando a doutora Agra trouxe, né, quais eram os desafios e como o CNMP podia pensar, na hora me veio na cabeça, a gente precisa trabalhar com a violência, porque é uma questão que não adianta a gente enfrentar só em Campinas, não adianta a gente enfrentar só nas unidades isoladamente, né? A gente precisaria realmente de uma atuação mais ampla. Enfim, mas eu, considerando aqui, né, o lugar dessa fala e também a minha formação, a minha área de atuação, eu pensei em falar, eu quero trazer para vocês uma fala que aí vai olhar bem para essas possibilidades da SEMI, considerando, em primeiro lugar, que ela trata-se, né, em certa medida, de uma, aí na comparação com a internação, ela é uma medida de contenção, né? E aí, a gente, embora defenda sempre, como princípio, o cuidado em liberdade, isso é um princípio. A gente sabe que, às vezes, a internação ela é necessária para romper, para possibilitar que a gente tenha alguma entrada, alguma possibilidade de atuação, né? Inclusive, tem autores que vão dizer que a internação, que a contenção do agir, né, que aí pode ser de várias formas, pode ser tanto através de uma contenção física externa, quanto de uma contenção, outros meios de contenção. Mas que a contenção ela é necessária para romper o ciclo vicioso que se forma entre o adolescente e a sociedade, que é um ciclo de agressão, repulsa, agressão, rejeição, agressão, rejeição. Então, se você não consegue romper esse ciclo, dificilmente você consegue ter alguma entrada do ponto de vista da intervenção, né, de possibilitar alguma mudança. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente tem que pensar a internação um pouco, com todo o cuidado, né, dessa fala, mas como a gente pensa os cuidados médicos. A gente não é internado no hospital à toa, porque a gente sabe, isso já é posto, que todo mundo se recupera melhor em casa. Porque o ambiente, se a gente tem um ambiente que te oferece tecnologias ali, né, durante a internação, você tem o ônus disso, né, que são todas as possibilidades, vamos supor, de pegar uma infecção, sei lá, todos os ônus envolvidos nesse ato. E aí, eu acho que a gente tem que problematizar muito, não só do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista da lei, que já garante a excepcionalidade dessa medida, mas se realmente vale a pena, né? Se realmente a gente, considerando que essa medida de internação tem impactos significativos na vida desse adolescente, que o tempo de um adolescente é completamente diferente do tempo de um adulto, e os benefícios que a gente tem hoje na internação em termos de eficácia e efetividade, se realmente vale a pena, né? E aí a gente pode pensar a SEMI a partir dessa perspectiva também. E, né, em primeiro lugar, a qual necessidade a SEMI responderia? Qual o adolescente que a gente, né, quando a gente pensa lá na sugestão da medida, ou qual adolescente teria suas necessidades atendidas pela SEMI? E, em segundo lugar, qual o programa, qual a SEMI que a gente quer, né, para falar disso? Então, pode passar um pouquinho, Júlia. Então, acho que para pensar na efetividade das medidas, a gente não pode se esquecer desses dois aspectos, que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar numa maior coerência entre as necessidades do adolescente e a própria medida socioeducativa, e pensar num programa de qualidade. E aí está no nosso campo de atuação, né? Tanto no oferecimento da representação, né, quanto na fiscalização das medidas. A primeira coisa que a gente, então, pensando aí, qual adolescente, né, que a gente indicaria para essa medida,
A primeira coisa que acho interessante pontuar é que os estudos têm mostrado, ao longo do tempo, né, os estudos empíricos e de várias realidades socioculturais, e há muito tempo, que a grande maioria dos adolescentes, né, a imensa maioria dos adolescentes, comete algum ato infracional durante a sua vida. E aí eu tenho uma professora que é da psicologia criminal e que ela fazia essa pergunta na graduação. Ela fazia assim: quem nunca cometeu um ato infracional? Levanta a mão. E aí, às vezes, algum levantava, ela falava: você nunca roubou um cinzeiro no bar? Você nunca falsificou uma carteirinha para entrar? Né? Uma brincadeira, mas para dizer de um dado que a gente tem que 80% a 90% dos adolescentes cometem atos infracionais e que esse comportamento, aí, do ponto de vista da psicologia, né, ele é considerado, inclusive, um comportamento adaptativo, porque ele vai preparar o adolescente para a vida adulta, para lidar com as regras, para se autocontrolar. E, né, os mais, numa perspectiva mais biológica, vão dizer até para evitar a endogamia. São estudos muito interessantes assim, que vão mostrando. Mas isso para dizer que, no Brasil, a gente tem um estudo mais recente de 2015, que fez uma pesquisa com a amostra geral dos adolescentes. Então, entrevistou adolescentes da população de forma geral, não só os judicializados, e que mostrou que esse índice é em torno de 71% na nossa população. Então, se a gente... para pensar que quando a gente vai pensar a nossa atividade, né, de escolha da medida, e aí que a gente tem que pensar em qual adolescente a gente vai judicializar, o que a gente tem que pensar é que esse comportamento que está ali, normativamente, né, se a gente for olhar na curva normal, é um comportamento da adolescência, as nossas energias em termos de intervenção têm que ser direcionadas para aqueles adolescentes que não só cometem esses atos infracionais, mas que têm uma possibilidade de persistir, de continuar cometendo ao longo da vida, inclusive na vida adulta, né, de transcender isso e passar para a vida adulta. E com atenção ao seguinte aspecto: a própria judicialização, ela já se torna um fator de risco para a persistência, para a reincidência, pelos próprios efeitos negativos, né, do contato com o sistema, socialização, enfim. Então, isso tudo você tem que considerar, né, ao pensar uma aplicação de medida. Então, observando que nós não estamos falando, então, de uma prática infracional isolada, mas que essa prática, que as nossas energias têm que ser direcionadas, inclusive a intervenção jurídica, para os adolescentes que persistem nesse comportamento, a gente não pode se basear só no ato em si. Porque o ato, ele é uma foto, ele é um registro daquele momento. E se a gente, ao contrário, for olhar para esse adolescente, para a trajetória dele, e como esse ato se insere nessa trajetória, e inclusive como esse ato se insere na sua trajetória em termos de atos infracionais, então nós estamos falando de agravamento, nós estamos falando de repente, até de uma certa regressão em termos de gravidade, a nossa lógica de aplicação de medida é completamente diferente. Então, eu até quando eu estava preparando, eu pensei, acho que eu vou sugerir para mudar o nome da mesa, ao invés de ser alternativas à restrição de liberdade de autores de atos graves, eu mudaria para alternativas à restrição de liberdades para adolescentes engajados nessa atividade, muito engajados, né? Que tem um grande... a literatura vai dizer de engajamento infracional, né? Vamos pensar assim. E aí, então, eu vejo como uma grande possibilidade, né? E que se a gente direcionar os nossos esforços para essa compreensão, a gente pode, inclusive, pensar as políticas públicas de uma forma diferente, porque se a gente tem adolescentes, né, uma realidade de que, embora isso esteja superestimado no judiciário, a gente tem uma pequena parcela de adolescentes que cometem atos muito graves. A maioria dos adolescentes comete atos que não são tão graves, mas uma pequena parcela, né? Mas mesmo cometendo atos extremamente graves, esses atos, eles nos dizem alguma coisa. Eles estão ali para dizer de alguma necessidade,
de dizer de alguma realidade daquele adolescente. E, às vezes, olhar só para o ato não é suficiente. Às vezes não, com certeza, né? Não é suficiente. E aí, passando então para falar da SEMI, né? Considerando tudo isso. Pode passar, deixa eu só ver onde eu estou. Pode passar bastante. Já estou lá na SEMI. Mais um. Ixi, aí tá tudo... Tá, então a SEMI. A SEMI, ela é essencialmente uma medida que se insere no campo da dualidade, né? Então, ela é essa dupla cara, né, de liberdade e restrição. Então, ao mesmo tempo que o adolescente está livre, ele está preso. Alguns atores vão até questionar, falar, é possível falar em meio liberdade, né, meio internação, mas, enfim, ela se insere nesse campo, liberdade e restrição. Num campo entre contenção externa e interna, porque, como o Dr. João Marco disse, o adolescente precisa de uma contenção interna muito maior do que a externa, ao contrário da internação, né? Mas você tem também uma certa contenção externa. Tem as duas. E ela também se insere no campo da dualidade entre a coerção e o direito. Porque, embora ela seja uma medida socioeducativa, o que ela tem como principal força é a garantia de direitos, é o acesso a esses direitos e na comunidade, né? O que também vai diferir, né? Só que, então, se ela possibilita essa restrição de liberdade, em certa medida, essa coerção externa, que a internação possibilita muito mais, né? Por outro lado, a gente tem uma SEMI que possibilita uma socialização muito maior, isso não tem dúvida, né? E aí a gente vai ter como um bônus a inserção comunitária desse adolescente. Mas não é uma inserção comunitária qualquer, né? É uma inserção comunitária focada, que é uma inserção diferenciada. Então, se você tem um adolescente na escola, você tem um adolescente numa escola de uma maneira diferente, porque ele ainda tem o amparo, ele ainda tem o apoio ali da medida para dizer, olha, você está na escola, mas você também está em medida, né? Ele tem essa possibilidade em todos os outros espaços que ele frequentou e que, de certa forma, foram rompendo com ele. Porque a gente sabe que uma das teorias, né, explicativas aí do fenômeno dos atos infracionais vai dizer que os adolescentes que cometem atos infracionais têm seus vínculos pessoais e sociais rompidos. Então, é um adolescente que rompeu com a escola, rompeu mesmo, assim, rompeu não só no sentido de não frequentar, mas rompeu. Aquilo, para ele, a escola não importa, estudar não importa, né? Então, é um rompimento total. Ou então, um vínculo extremamente negativo, né? Com vivências... Ele não tem vinculação com o próprio sistema moral, o sistema legal, né? Então, assim, ele não vê sentido naquilo, isso não faz parte, não tem esse elo entre eles. Então, se você possibilita uma inserção comunitária diferente, você possibilita que esse adolescente esteja na escola de uma forma diferente, ressignifique esse espaço de uma forma diferente, você tem aí as possibilidades de atuação. E aí vocês vão dizer, né, então, mas isso o meio aberto também possibilita? Sim, também possibilita. Mas a semi-liberdade, justamente por estar nessa dualidade, ela vai possibilitar uma janela. É quase que como um espaço de alívio para o adolescente. Tem uma dissertação de uma psicóloga de Belo Horizonte que é muito interessante, que ela fala que os adolescentes manifestam isso, que se eles não estivessem na SEMI, eles teriam morrido. Porque o envolvimento, né, com a atividade criminal, com esses meios, é tão intenso que a SEMI, ela salva ali. Mas ela não só salva porque ela tira o adolescente, mas ela salva porque ela permite um espaço. Então, ele vai para a comunidade, enfrenta todas as dificuldades que ele enfrentaria, né? Então, tem tráfico, tem as dificuldades na escola, tem os conflitos na família, mas ele volta. Então, ele tem a possibilidade, inclusive, de elaborar isso com mais tranquilidade.
porque ele está num espaço mais protegido. Então, a combinação entre esses dois aspectos, a possibilidade de estar na comunidade e de voltar, e aí parar, refletir, né, respirar, né, é a grande sacada da SEMI. Né? Ela traz também que alguns adolescentes falam, né, que eles viveram ali um ambiente de regras que impõe desafios, porque a SEMI tem regras, a rua não tem regras, né, ou tem regras que são muito cruéis, mas que esse ambiente foi bom para que eles pudessem viver de uma forma diferente o que é ter regras. Então, você consegue experimentar ali, testar novas formas, né, de estar no mundo, de se relacionar. Com a família, a mesma coisa, né? Se a gente for pensar que a SEMI, ela possibilita que o adolescente esteja em contato com a família, inclusive na sua casa, e retorne, e aí volte para olhar para esses conflitos. Enquanto técnico, existe uma possibilidade de atuação ali muito mais real do que na internação, que é quando você chama a família do adolescente ali, e ela participa de uma entrevista, e você tem muito poucas oportunidades de atuação em loco. Eu me lembrei de quando eu era orientadora de medida, e eu atendi um adolescente que tinha muitos conflitos com a avó, muitos conflitos sérios, assim, né, envolvendo até agressões, enfim. E que quando eu fui visitar a casa dele, fui fazer lá o acompanhamento com ele, eu percebi que ele dormia no mesmo quarto que a avó. E não tinha outro quarto, tinha que ser aquele. Então, assim, então foi um desafio pensar em formas de melhorar essa relação que a gente entendia que estava muito relacionada à prática de atos infracionais, porque o adolescente se desestabilizava e aí, né, enfim, atuava não só contra ela, mas externamente também. Pensar intervenções ali, dentro daquela casa, sem mudar essa realidade, que não existe outro quarto para que eles dormissem separados. Então, a SEMI, você tem essa possibilidade de ir e vir, que talvez, né, a liberdade assistida também deixa um pouco mais difícil, porque você tem o adolescente o tempo todo lá, né? Então, tá muito forte isso, está muito intenso. E aí, falando de adolescentes, não estamos falando de qualquer adolescente, nós estamos falando de adolescentes dessa lógica de que persistem aí no comportamento, né, infracional. Isso porque a gente sabe também que uma das características desses adolescentes que persistem nessa prática, que são reincidentes, que cometem atos, são os conflitos familiares. E que, inclusive, esses conflitos não são só ambientais. Ou seja, eles não são só produzidos no contexto familiar, mas eles têm muito a ver com a maneira que o adolescente percebe as próprias relações. Então, se você tem a possibilidade de distanciá-lo para que ele pare, pense, olhe, e aí atue de maneira diferente, né? Treinar, e não só perceba essas realidades de forma diferente, mas que ele também desenvolva habilidades para lidar com os conflitos de maneira diferente. Esse é o papel de uma medida socioeducativa. Então, se eu percebo que no cerne daquele comportamento do adolescente está uma dificuldade de gerenciar conflitos, eu preciso trabalhar a habilidade de gerenciar conflitos. É isso. Né? Se eu percebo que esse adolescente atua porque ele não vê muito ali sentido nas coisas, né? Ou então, enfim, são várias possibilidades, mas a gente vai diretamente ao que interessa, né? Diretamente ao que a gente identifica ali. E isso é impossível sem uma avaliação minimamente que dê conta da complexidade desse fenômeno. E que não é só o ato infracional. Não é, definitivamente. Né? No plano pessoal, né, então, ele possibilita essas ações com a família, com a comunidade, né, essa inserção do adolescente. No plano pessoal, a gente pode pensar em espaços de desenvolvimento do autocontrole, da autoestima, né, para que esse adolescente consiga olhar para as situações e não simplesmente atuar, e também para que ele se sinta confiante, né,
para exercer uma liberdade, uma escolha diferente, com habilidades para isso, né? Então, a SEMI, ela oferece essa oportunidade de teste, né? De ir e voltar, né? Sair. Mas isso tudo, né? Todas essas possibilidades, todas as possibilidades que a SEMI oferece, não são possíveis se a gente não tiver muita clareza de um modelo, não só em termos de pressupostos e de diretrizes, mas em termos de prática, né? O que a gente percebe isso muito na internação aqui hoje. A gente sabe que existe uma proposta pedagógica muito interessante, né? A gente tem autores que dão conta dessa, né? O doutor citou o Antônio Carlos Gomes da Costa. A gente tem proposta, mas não vamos ver na hora que o adolescente xinga o agente, né? O agente não sabe o que fazer. Havaianas? Havaianas, enfim, eu achei que era o xingamento, porque o xingamento que eu tenho na cabeça é outro pior. Mas a gente não sabe o que fazer. E como o próprio contexto é extremamente cruel com os trabalhadores, eles atuam com o que eles sabem, que é com a violência, né? E aí o modelo que eu entendo, né, que eu vejo como uma possibilidade de dar conta desses espaços, um dos modelos, né, que eu vou apresentar, que não é o único, mas que é o modelo da psicoeducação. Acho que você pode ir passando, que eu vou... Que é muito interessante, que é um modelo que não é também novo, né, não é... Isso, as diretrizes. Que não é novo, mas que vai dando... É um modelo de prática, então é um modelo que está diretamente relacionado ao cotidiano das instituições, e que vai dizer, que tem como diretrizes, que a finalidade da intervenção psicossocial, ela é feita em nome dos sujeitos. Então, o adolescente, ele é o alvo da intervenção. Então, os objetivos eu norteio a partir do adolescente, e não a partir da instituição. Se a gente olhar para a internação novamente, é muito fácil perceber isso, né? A gente, muitas vezes, tem intervenções que são pensadas para o benefício da instituição e não considerando os objetivos daquele adolescente. Todo o programa tem que ser pensado com base nos objetivos do adolescente. O meio da intervenção, que é o local, que é o que eu tenho ali em termos de estratégia, ele vai proporcionar pequenos desequilíbrios controlados, mas que esse desequilíbrio vai possibilitar esse desenvolvimento numa outra direção. O doutor Garrido muito bem disse, né, que o desenvolvimento não se dá de forma linear, mas dá em saltos. Então, o desequilíbrio é para isso, é para que esse desenvolvimento ocorra. Então, o meio tem que proporcionar isso. A interação entre as pessoas lá, ela é mais do que uma relação. Né? Ela é um processo ativo e dinâmico. E é a qualidade dessa interação que promove as aprendizagens. Então, não dá para falar... Pode passar, Júlio. De uma intervenção sem 3 coisas. Sem o saber, que é o conhecimento científico e empírico, então, e que é diretamente relacionado à temática que eu estou atuando. Então, se eu estou falando de unidades de internação para adolescentes que cometeram atos infracionais, o conhecimento que eu tenho que ter é sobre adolescência e atos infracionais, não é sobre outra coisa, é sobre isso. E o meu saber empírico, enquanto profissional, ele serve para que eu teste esse conhecimento científico e vá o tempo todo dizendo, será que é isso? Fazendo esse movimento. Eu tenho que ter um saber fazer, que é a metodologia, então, que é isso, é o como. Então, como eu desenvolvo habilidades de gerenciar conflitos? Como? Como eu desenvolvo, enfim, outras necessidades? Como eu melhoro a comunicação entre o adolescente e a sua família? Como eu faço, como eu mudo a inserção desse adolescente na escola? Esse é o como, é o saber fazer. E a gente tem um saber ser, que são as atitudes profissionais, e que aí é muito bonito, porque a psicoeducação vai dizer, só o amor não basta. Né? A gente tem que ter uma identificação, sim, com essa... que te mobiliza nisso, mas ela não é suficiente. Né? A gente precisa mais do que isso.
Pode passar, Júlia. Então, a ação educativa, nessa perspectiva, se dá no e pelo vivido compartilhado, nas interações do cotidiano. A psicoeducação vai falar da crise das 23 horas, que eu tenho um adolescente 24 horas por dia à minha disposição. Mas o único momento em que eu trabalho com ele, os aspectos que realmente são importantes para que ele mude a trajetória dele, é o atendimento psicossocial. Então, eu fico com ele 1 hora e as outras 23 horas eu não faço nada. Ele está lá ocupando tempo ou então fazendo coisas que, enfim, né? Quando a proposta é que a gente faça do cotidiano esse desequilíbrio das intervenções. A gente tem aqui uma realidade que é muito complicada, que é uma separação entre os técnicos e os monitores, educadores, né? Não sei como é nos outros estados. Mas a gente dá... primeiro que a gente não considera o agente socioeducativo, né, tanto na internação como na semi-liberdade, como um interventor. Ele não tem habilidades. Ele está ali simplesmente para garantir segurança. Essa é a grande verdade, embora a proposta da Fundação é que seja outra. Né? Enfim, mas a gente delega aos atendimentos, à atuação, essas possibilidades de mudança. Quando as refeições são, né, então, o momento em que estão acontecendo as refeições possibilita a intervenção, a visita domiciliar, enfim, tudo isso, né? O meio é considerado terapêutico, aí está entre aspas, porque não é nem terapêutico, né, e nem meio, assim, mas nesse sentido, né, de que a própria estrutura do programa é que vai possibilitar as intervenções. Os objetivos definem as estratégias, e não o contrário. Por que eu tenho um curso profissionalizante numa medida socioeducativa? Não é para que o adolescente só se profissionalize. Existe um outro objetivo. Ou então, por que aquele curso para aquele adolescente? É outra lógica, né? É outra visão. As necessidades dos adolescentes, então, como princípios norteadores. Por que eu tenho educação física? Né? Educação física não precisa, mas por que eu tenho educação física? Ela está ali para quê, né? Então, e uma relação psicoeducativa, interações que são psicoeducativas nessa perspectiva, atividades e um meio. Então, não dá para falar de intervenção socioeducativa no ambiente que tem violência. Não dá. Não dá, né? E aí, o principal ponto, a chave entre transformar, né, não só, mas a principal chave entre transformar todas as possibilidades de atuação e nada é o educador. E aí o Gilles Gendreau, que é o grande que desenvolveu a psicoeducação, ele fala que o valor de uma instituição é diretamente proporcional ao valor de seu pessoal que está em contato direto com os jovens. Porque ao educador cabe transformar aquele momento, aquele meio cotidiano na intervenção que é necessária, né? E a gente tem uma realidade que não vai muito nessa direção, né? A gente tem educadores adoecidos, educadores que estão numa realidade de trabalho muito difícil, sem um mínimo de capacitação, sem um mínimo de supervisão para que eles atuem. Então, é muito difícil que a gente tenha realmente algum tipo de mudança, ou de eficácia, ou de efetividade. É muito difícil, da maneira como a gente está, né, como a gente tem esse retrato hoje, né? A gente precisa fazer, né, o trânsito entre o profissional que está ali simplesmente para garantir a segurança, para aquele profissional que se compromete com aquele objetivo, né, para que realmente está ali a serviço do objetivo que é o adolescente, né, enfim, não o que tem no meio de tudo isso, né, que vai distorcendo um pouco, né.
Então, embora a gente atribua muitas vezes um caráter insignificante às tarefas que esse profissional realiza, então, às vezes, ele está lá só para abrir, fechar a porta, distribuir a escova de dente, recolher, contar os lápis, revistar o adolescente e tal, ele está em interação o tempo todo ali com ele. É ele que tem que fazer a intervenção. É esse profissional. Porque ele está ali quando o adolescente entra em conflito com o outro, ele está ali para falar da história de vida dele, ele está ali quando o adolescente tenta, né, enfim, fugir, traz droga para a SEMI, ele está ali. Né? E se a gente ficar só nesse olhar, que muitas vezes é de que o agente está ali para vigiar o adolescente, né? Nós não vamos avançar, não tem como avançar. Né? Então, é isso. Eu só queria finalizar, passa mais uma, com duas frases, né, desses dois teóricos que desenvolveram essa proposta, que diz que o educador é um profissional qualificado que se interessa essencialmente a todos os aspectos da vida da criança. Ele está falando de criança, mas é o adolescente, né? Ele cumpre seu papel profissional compartilhando os acontecimentos cotidianos da vida com a criança e planejando os momentos de vida, de modo a colocar diretamente em jogo o desenvolvimento psíquico, moral, social e intelectual da criança. A intervenção psicoeducativa inscreve-se na perspectiva de meio total e não existe insignificância em educação. Nenhuma presença é mais nobre do que outra quando nos tornamos educadores no e pelo acontecimento. Eu posso ser qualquer pessoa, vou lá visitar. Aquele meio, aquele momento pode me transformar no educador, se eu souber o que fazer, se eu souber transformar aquele momento num momento potencial de desenvolvimento. Enfim, é uma proposta, porque a gente tem a função de assessorar os promotores, né, assessorar a pensar possibilidades, a pensar, né, estratégias. E eu acho que a gente entende muito isso, né? A gente vê que o investimento nos educadores, que a supervisão, que a qualificação das práticas, que, né, a construção de meios educativos, o combate à violência, são, sim, possibilidades da gente hoje melhorar o nosso cenário de medidas socioeducativas. É isso. Obrigado, Alana. A Alana, ela trabalha com uma colega nossa de Campinas, trabalha diretamente com a Elisa. Doutora Elisa. E a Elisa, eu não vou dizer que ela é 220, porque ela é mais que isso, ela é trifásica, enfim. E fico feliz que você continua com essa calma, com essa tranquilidade, né? Enfim. Fica o convite para você vir atender as ligações dela aqui no carro, às vezes, tá bom? A Elisa é uma colega muito valorosa nossa, ela trabalha quase 20 anos. É um prazer trabalhar com ela, porque a gente fala e ela fala, nossa, é mesmo? Vamos fazer não sei o quê? Vamos. Vamos. Aí vai virando, assim, vão virando demandas enormes. Mas já conseguimos... É importante, assim, ter pessoas com bastante garra, porque é muito frustrante, né, gente? Então... Ela trabalha quase 20 anos. A Elisa é treta, ela chega. Ela trabalha quase 20 anos com os adolescentes em conflito com a lei, inclusive com visita, 20 anos, inclusive visitando as entidades, né? Enfim. Queridos, 15 minutos de debates. Quem que tem pergunta, quiser levantar a mão, alguma colocação? O que eu vou propor? Para a gente não avançar muito no tempo, eu vou propor que as perguntas sejam feitas e depois a gente abre a palavra para quem não falar. Tudo bem? O microfone? Tá. Precisa anotar, então, né? Tem uma caneta também? Aqui. Fátima, você vê? Não. Senão fica difícil, eu esqueço. Você quer papel? Um papel, uma folha, se tiver um verso de qualquer coisa, você já. Você precisa de caneta, João? Eu já peguei. Tá. É que a funcionária do carro... Vai estar falando no microfone ou vai no gogó? Então, quem é? É a Daniele? Vai no microfone ou no gogó? Débora aí. É a professora Irandi? Tem mais alguém? Tá, depois você. Nossa, eu nem cumprimentei você. Pode ser. Tô nervosa. Oi, João. Aonde? Oi. João, só fazendo uma brincadeira também com o que você brincou. A SEMI em São José, ela era virtual. A SEMI em São José, ela era virtual e você tocou.
Qual o seu sentimento hoje? Tá, mas vai ser as perguntas todas? Tá. Perguntas todas. Vou guardar o sentimento. Daniela? Você entendeu a pergunta, já? Na verdade, eu só queria fazer uma colocação primeiro para o João. A gente conversou esses dias, né, João? Eu estava falando para ele que eu não consigo entender se a internação é a exceção. A regra é exceção. Por que eu não tenho mais semi-liberdade do que internação? Eu deveria ter, no mínimo, o mesmo número de unidades de semi-liberdade do que unidades de internação, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta também para a Lana. Dentro desse teu contexto todo, né, de psicoeducação, tal, como é que vocês fazem o trabalho com relação às famílias? Porque essa é uma crítica, é uma preocupação que eu tenho com semi-liberdade, porque, assim, na semi-liberdade ele vai para a escola, para curso, ele sai o dia todo. Mas ele passa o final de semana em casa. Né? Qual é o momento que a equipe técnica consegue fazer esse atendimento e qual é o trabalho que vocês fazem com as famílias? Porque de nada adianta eu mandá-lo para casa, passar o final de semana, se a família que ele vai encontrar lá é a mesma família que ele tinha antes de ir para a unidade de semi-liberdade. É o mesmo ambiente de tráfico, de violação, de ameaça e tudo isso. Então, nesse contexto que vocês pensaram nesse programa, como é que vocês imaginaram aí o trabalho com relação às famílias? Tá? Professora? Daniela. Marcos, boa tarde. Uma pergunta bem direta. Como que você fez, se a resposta for complexa, pode resumir se o tempo não for suficiente, como que você fez para fazer dar certo a semi-liberdade em Diadema e em São José dos Campos? Estou muito interessado em saber como que você fez. E para a Lana, nós promotores, com exceções evidentemente, nós somos preconceituosos e autoritários, tá? Com exceções. Então, é um viés muito punitivo, por razões diversas que não vêm ao caso. Eu já vi alguns programas e alguns programas documentários na TV a cabo em que eu já vi algumas intervenções com adolescentes infratores aparentemente agressivas. Não sei se essa palavra é a correta, não tenho informação psicológica. O que eu quero dizer? Eu já vi que, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns estados, eles levaram adolescentes infratores para dentro de presídios para conhecerem membros de gangue e era uma abordagem choque. Não é assim... Veja, que me compreenda bem. Sem dúvida nenhuma tem que haver educação, mas, e aqui vai a minha pergunta, não há nas técnicas de psicologia uma situação que demande uma abordagem. Na falta de uma palavra mais adequada, eu vou usar a palavra agressividade, mas é porque eu talvez tenha uma outra, uma situação em que realmente precisa quebrar a espinha do adolescente. Ou é sempre, não, venha cá, converse sobre sua família e tudo mais. Não tem nenhum momento ou uma abordagem psicológica que diga, não, nesse caso, esse adolescente precisa quebrar a espinha dele. Então eu já vi casos em que, não sei se era nesse mesmo que eles eram levados a presídios no exército, em que ficam uns militares gritando a 2 dedos do adolescente em cima dele. Não sei se isso funciona, não estou dizendo que isso é bom, mas eu olhei, eu imagino aqui que se alguém faz isso lá também tem psicólogos, lá também tem assistentes sociais. Não sei se essa abordagem é a correta, não sei se dá certo, mas eu vi, imagino que se está lá, está dentro da lei, alguém pediu, está sendo feito. Enfim, há alguma técnica, não há nunca uma técnica em que seja necessário mais energia, tá bom? É isso, como que no Só caso pedir a gentileza do seu nome e o estado. Luiz Henrique, aqui de São Paulo. Promotor de Poá, promotor da infância de Poá. Obrigado, Luiz. Então, como que o Marcos fez lá em Diadema e em São José? E essa outra pergunta para a Alana. Professora, tudo bem? Bom, meu nome é Irane de Pereira, eu sou do mestrado profissional adolescente em conflito com a lei aqui de São Paulo. Eu sou pedagoga. É o seguinte, eu gostaria primeiro de cumprimentar a mesa por esse debate. Não se debate realmente semi-liberdade. Semi-liberdade é o ilustre desconhecido.
né? Por isso que nós sabemos que não se tem semi-liberdade. Realmente é preferível trabalhar com a internação. Bom, o que eu gostaria de pontuar, principalmente com a colega, porque eu me preocupei um pouquinho, já que eu estou tratando de semi-liberdade, estou tratando do direito de ir e vir, estou tratando desse adolescente vivendo numa realidade muito mais ampla do que da internação, ou às vezes numa semi-liberdade que se gosta de dizer invertida, né? Certo? Eu fiquei um pouquinho preocupada, porque eu acho que aí também reside o problema do SINASE, que é uma crítica que eu tenho particularmente ao SINASE 2012, não o SINASE 2006, da resolução do CONANDA, é relacionado ao tratamento psi. Tanto que você vê que no SINASE você tem uma linha sobre educação, e o restante é tudo sobre saúde e atuação psi. Eu gostei muito da sua proposição, eu acho que você trouxe uma metodologia de como trabalhar com esses adolescentes em semi-liberdade. Eu te parabenizo por isso, porque eu já fiz muitos levantamentos de metodologia de como se trabalhar. Agora, eu senti falta de a socioeducação. O que é, de fato, uma socioeducação? Até porque, quando você discute o que é socioeducação, você vai mexer um pouco nesse lado psi, considerando que a semi-liberdade não é internação. Ok? Ela é muito diferente, muito mais trabalhosa, porque ela é muito mais dinâmica e ela traz para a atenção com esse adolescente todas as mazelas sociais, todos os conflitos sociais, etc. Pensaria com você, se fosse possível pensar com você, que eu acho que a gente deveria pensar numa abordagem socio-psi interacionista. Porque eu acho que aí nós daríamos conta de uma ideia de Bourdieu, daríamos conta de uma ideia dos seus autores da psicologia ou da psicanálise, eu não sei muito bem quem são, né, esses autores, mas nós daríamos conta também de uma ação da assistência social que eu acho que é importante, mas o mais importante de tudo, eu acho que definir o que é socioeducação. E a sua abordagem, que ela é muito boa e realmente eu felicito você, eu acho que você deveria discutir também na sua abordagem, não discutir, mas pensar nisso, qual é o papel desse trabalhador social. E aí eu acho que a gente tem que trabalhar na ideia de que ele é um sócio-educador. Todos são sócio-educadores. Desde eu que sou técnica, com doutorado, com mestrado, com especialização, o que for, até aquele que abre a porta e fecha a porta. Então, eu acho que quando a gente faz uma proposta dessa natureza, vale a pena você colocar o dedo na ferida, ou no bom sentido, do que é o sócio-educador. Até porque você sabe que está em aprovação, né, a categoria chamada sócio-educador. E só vai poder trabalhar no sistema se ser aprovado quem tem a socioeducação como formação. Eu nem estou dizendo para você se eu concordo com isso ou não dessa formação, porque eu acho que ela é uma faca de dois gumes, entendeu? Mas, por outro lado, a gente também tem que antever um pouco, e eu te felicito pela coragem da sua proposição, ok? Obrigado. Mais alguma pergunta? Maria Júlia? João, eu fiquei muito encantada. Eu aqui. Maria Júlia. Eu sou promotora no Taboão, Taboão da Serra Grande de São Paulo. E fiquei muito encantada com o que você falou, mas eu estou com algumas dúvidas práticas. Eu não tenho semi-liberdade, não tenho internação em Taboão da Serra. E eu tenho um contingente muito grande. Eu faço assim, tem dias que eu tenho 3, 4 adolescentes apreendidos em flagrante de ato infração. É um caos, tá? Então, eu aprendi a administrar o caos ali e estou lá há pouco tempo. Salvo engano, não tenho, não sei se alguém sabe me corrigir, na minha circunscrição também não tem internação em semi-liberdade. Pergunta que eu faço, via ação civil pública, quem que eu colocaria no polo passivo? É possível pensar em alguma coisa a nível de circunscrição? Como é que você faz? Essas dúvidas eu fiquei, porque de fato... Oi?
pergunta é mais ou menos junto. É isso que eu fiquei... E aí? Eu, como temperamento, sou muito prática. Então, como é que eu faria? Porque é todo dia que eu tenho esse drama de ausência de semi-liberdade. A gente vai mandando, você perde, você acaba, né? Queria que você me desse uma luz nesse sentido. Tem mais lá atrás? Vamos fazer essa rodada inicial dessas respostas já, depois se tiver mais uma colocação. Tá? Vamos na ordem que falou. Começa na você, ordem? depois a Tá. Bom, eu vou... Passa pra cá. Posso usar esse microfone? Não? Eu vou responder... Na verdade, tem perguntas que se intercedem aqui, né? São próximas uma das outras. Eu vou começar respondendo pela da Daniele, que quando a gente conversou, a gente estava logo no primeiro contato, eu também só conhecia do WhatsApp, e aí eu comecei a ouvir a voz dela, e hoje eu a vi, e a angústia que ela tinha é parecida com a minha, e a Irandi, que eu já conversei sobre isso com ela já falei isso para ela. E eu tenho um trocadilho que eu faço sobre a mesma angústia que a Daniele tem, né? Que em tese, né, pelo que eu falei da questão da excepcionalidade da medida, dá para se fazer um trocadilho. A SEMI é de regra a exceção, de dever a omissão. Parece uma coisa bem... dá para fazer um trocadilho. É simples, isso já resume tudo. Tá? Seria ótimo que fosse o contrário, né? Mas ainda não é, estamos longe de ser, mas não muda as coisas. É que nem disse os fatos. A gente pode narrar 20 vezes, mas os fatos é que tem que ser. Há um dever legal. Nós somos operadores do direito, tem uma regra escrita no nosso sistema jurídico, nós temos que dar concretude, né? Que nem você falou que teve a questão lá do fundo, né? E que você aproveitou, abre aspas, o mole que o pessoal deu lá, então você falou, agora você vai implantar a SEMI em Curitiba. E aí eu começo a responder o Luiz Henrique com o que você fez lá. Em Diadema, isso não tem né, respondendo a Maria Júlia e ao Luiz, mas em princípio ao Luiz, porque eu tive dois momentos diferentes. Em Diadema, logo foi um negócio meio maluco, mas eu saí de Mojimirim, eu trabalhei em Mojimirim, onde tinha uma semi-liberdade, que tinha um formato mais antigo, era meio que uma chácara. Ela tem aí ela mudou, essa que você conhece, ela mudou de lugar, a Fundação Casa mudou de lugar, não foi isso, Marcela? A SEMI era num lugar aberto, uma chácara, era super gostoso, mas ela não tinha a cara do Sinase 2006, ela era meio diferentona, mas era legal, mas ela não era muito sistematizada, até porque na época, salvo engano também, quem trabalha mais tempo, aqui no estado de São Paulo, no interior, só tinha de Mojimirim, não é isso? Só tinha de Mojimirim, em 99, só tinha uma semi-liberdade. Só tinha uma. E no interior. Fora, na época, eram as casas comunitárias, é isso? Na Grande São Paulo. As SEMI se chamavam casa comunitária, eu acho. Era o nome que se chamava, mas era semi-liberdade. Eram casas que havia aqui só no município de São Paulo, não era na Grande São Paulo. Então, quando eu cheguei em Diadema, eu vinha com a ideia da SEMI, que não era exatamente a do Sinase 2006, até porque não era 2006 ainda, era 2004, né? Então eu imaginava que era legal o jeitão que havia na SEMI de Mojimirim. Mas aí eu vi as casas comunitárias na cidade de São Paulo. Aí eu fui conversar com o prefeito de Diadema e com uma moça que chama Cor Marie, se conhece ela, né? Então, a Cor Marie, que é uma pessoa bem legal, ela era bem pra frente do tempo dela. Aí ela falou, olha, lá em Diadema, tudo, a gente tem que conversar. Isso vale para Maria Júlia também, a gente tem que articular. Aí eu lembro que eu falei com a doutora Berenice, eu falei com o prefeito, falei com a doutora Berenice, e tinha um imóvel do DER, eu acho, não é isso? Acho que era do DER, era um imóvel que não era da secretaria da qual era afeta a Fundação Casa. Aí teve que desafetar o imóvel, tirar da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Governo de Transportes, passou o imóvel
que parece um mosteiro daqueles espanhóis, sabe? Que tem um jardim no meio com coisa assim. Eu não sei o nome daquilo, é bonito. Que ela ficava em volta de um jardim e tinha os quartos. Assim, era bem legal. Até quando a pessoa fala assim, aqui é sócio-educativo, é sócio-educativo. Mas foi toda uma tratativa. Aí desafetou o terreno, o imóvel do DR, passou para fumar tudo na conversa. Por quê? Porque o prefeito fez uma audiência pública, aí respondendo a Maria Júlia, a gente fez uma audiência, eu falei para ele, então vamos fazer uma audiência pública, porque as pessoas falaram, vai ter uma unidade, Diadema não tinha nenhuma unidade, nem de internação. Os meninos nossos, aliás, na época, era a doutora Cláudia Carbonari, ela sistematicamente internava todo mundo. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, pelo menos para o tráfico, vamos tentar a SEMI. Aí eu consegui criar demanda, como eu falei, né, ela se sensibilizou de que para o tráfico, ela até então para o primeiro tráfico era internado, né? Falei, então vamos fazer o seguinte, ainda que você queira pegar forte com o menino, vamos então colocar ele em SEMI, porque o tráfico tem um perfil, normalmente o tipo de agressividade é o tipo de agressividade de um assaltante, mas, né, bicho solto, como eles falam, é diferente. E aí criamos a demanda, começou a ter muito menino de SEMI em São Paulo nas casas comunitárias. A doutora Berenice pergunta, o que está acontecendo? Que só tem cara de Diadema em São Paulo. Falei, sinto muito, né? Aí ela falou, então vamos fazer. Aí desafetou o terreno, demorou uns 2 anos isso. Aí teve audiência pública, porque as pessoas da cidade falaram, como assim? Diadema já é uma cidade tão massacrada. Na época a mídia era muito forte com Diadema, batia muito forte. Vocês vão trazer fundação, na época era FEBEM, vão trazer FEBEM para a nossa cidade. Aí fizemos uma audiência, foi aquela loucura, todo mundo, não vai ter, não sei o que, não sei o que. Aí a gente começou a sensibilizar, olha, os seus meninos vão receber a medida de qualquer maneira. Assim, isso não vai evitar com que eles recebam. Então vamos tentar trazer ele para próximo, que é o que o ECA fala. Vamos tentar cumprir medida perto de casa. E aí, todo esse concerto foi feito entre o município, o órgão governamental, que no caso é a Fundação Casa, teve essa conversa com a Secretaria de Governo de Transportes e desafetamos o imóvel e surgiu, ficou em Diadema. Aí quando inaugurou, eu já tinha acabado de sair de lá, fiquei 2 anos, eu passei para São José dos Campos, eu permutei, fui para São José, e logo depois que eu cheguei em São José, inaugurou, eu voltei para a inauguração. E eu soube que depois, a Marcela talvez saiba melhor, teve uma questão alguma questão lá, pulou para São Bernardo, não foi isso? O atendimento acabou passando para São Bernardo, eu não sei bem por quais razões, trocou de cidade, mas a distância é bem perto ali, é um encostado no outro, não sei porquê, passou para o lado de lá. Mas essa foi a de Diadema. A de São José dos Campos foi completamente diferente. Eu conversei com tudo que foi possível, trouxe secretário de Desenvolvimento Social para São Paulo para ver casa comunitária, levei CMDCA para Jundiaí para ver a unidade de Jundiaí. Eu conversei com tudo que era possível, trouxe a doutora Berenice, ela fez um desse aqui em São José dos Campos, explicando o que era a semi-liberdade, botei 100 pessoas lá dentro para assistir, secretários, sociedade civil, todo mundo, não deu, eu entrei com uma ação, aí acabou dando. Quando eu entrei com a ação, aí eles entregaram a sentença de procedência para 2, eu pedi 2 unidades, porque eu imagino que na minha cidade eu tenho 120, 130 internos e só 25 de semi-liberdade. Ainda assim eu consigo ter mais do que eu consigo. Com essa proporção atual, eu já consigo ser mais do que a média nacional, mas eu acho que tem que ter 2, eu tenho certeza, que tem que ter 2 unidades de semi-liberdade na minha cidade, para eu ter uma demanda, pelo menos umas 40 vagas disponíveis, que eu não quero internar todo mundo. Tem meninos ainda que eu acho que dá para se balancear, trazer mais, só que lá foi por mediação, com uma certa resistência do juiz com quem eu trabalho, mas que com o tempo também fomos criando demanda. Hoje a gente tem em São Paulo, seguramente é a segunda cidade que tem mais decisões dando semi-liberdade, e a gente está tentando ter estou esperando só porque está em fase de recurso. Não sei, eu já tive parecer, eu entrei com 3 agravos de instrumento durante o processo, os pareceres da Procuradoria me fugiu o nome da colega da Câmara Especial, agora, me fugiu o nome, a Sueli. Era a Sueli deu parecer 2 vezes, favorável também.
E eu vi decisões quase dando liminar. Sabe quando você vê que o desembargador quase deu a liminar, ele falou que o problema existe, ele chegou a comentar que o problema existe. Quando você vê que na decisão já está assim, depois ainda voltou com aquela história da administração, sabe? Ainda que a administração tem que escolher fazer assim, mas eu mostrava situações claras de que os meninos nossos estavam sendo deslocados 100 quilômetros, a sentença saía, o cara ganhava semi-liberdade e vai cumprir semi-liberdade em São Paulo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque a semi-liberdade tem que ter esse contato próximo, o cara vai cumprir semi-longe, acabou a semi, toda aquela questão de atendimento para drogadição, escola, todos os atendimentos que são dados perifericamente ao cumprimento da semi-liberdade tem que ser perto da casa. E eu mostrei isso, venho mostrando na ação civil pública, você mencionou. Então, os instrumentos, ao meu ver, são, primeiro, contato o máximo que possível com as autoridades que tratam do assunto, né? O secretário municipal, né, ou o prefeito que tratam com o assunto da questão da rede, contato direto com o gestor socioeducativo, que aqui no estado de São Paulo é a Fundação Casa, tentar sensibilizar. Eu tenho o seu Ivan, que sempre vai lá, que é um dos vizinhos da Semi-Liberdade, ele fica organizando o tempo todo abaixo-assinado. A sorte é que o nosso gerente da Semi-Liberdade lá, ele tenta se inteirar com as pessoas que estão próximos. Quando tem alguma festa, alguma coisa, os meninos vão levar doce na casa dos vizinhos. Por isso que o abaixo-assinado não cresce, né? Mas a depender do seu Ivan, nossa, já teria 200 pessoas. E lá em São Bernardo, é que a Marcela saiu. São Bernardo, a SEMI mudou de Diadema para São Bernardo, lá de lá da divisa, e quando mudou para um bairro que eu fui morador de São Bernardo, mudou para um bairro que eu morava lá, que é um bairro de classe média, média alta. O pessoal fez abaixo-assinado, tirou a SEMI de lá e jogou para um outro lugar. A SEMI em São Bernardo deu 2 quicadas. Então tem que ficar de olho nesse lado também da sociedade civil, com audiência pública, se visar a instituição de uma SEMI, a implementação de uma SEMI no local, não pense que a sociedade vai chegar, vamos ter uma SEMI, não vai. Porque as pessoas, como eu falei, o Brasil tem essa política, essa ideia, essa concepção, essa cultura de encarceramento. Você falar SEMI, o cara não vai ver SEMI, ele vai ver encarcerado, ele vai ver menino, ele vai falar, esse cara que está saindo dali da SEMI indo para a escola, será que ele é um homicida? Será que ele é um assaltante? Há essa concepção. Então tem que haver um trabalho também de audiência pública, né, desse tipo de coisa. E eu acho, aí tem o da Débora, que ela perguntou o que eu sinto, né? Na verdade, o sentimento, que a situação toda em São José dos Campos está durando ainda, de 8 anos. Eu tenho ainda o seu Ivan falando que quer fazer abaixo-assinado para tirar. Então, não é uma coisa que nasce e a gente fala, toma, aconteceu a semi-liberdade e tal. Não, é um negócio que a gente continua lutando com teve gente que eu sei que falou lá em São José, falou assim, esse promotor ele quer instaurar a semi-liberdade, por que não instaura do lado da casa dele? É esse tipo de coisa, esse tipo de concepção. Eles não conseguem imaginar que os meninos... eu já tive festa de aniversário minha, surpresa, dentro de unidade de semi-liberdade lá em Mojimirim. Os caras fingiram que estava tendo uma rebelião, me chamaram correndo, eu fui morrendo de medo, juro. E eu ganhei uma escrivaninha que eles fizeram talhada para mim. E eu que botei eles lá dentro. Olha que coisa maluca, né? E eles fizeram uma festa surpresa, falaram que estava no telhado, tanto é que eu estava indo para o lugar no carro, mas como telhado? Os caras saem correndo, é semi-liberdade, para que subir no telhado? Não precisa subir no telhado, vai embora, né? Vai queimar o lugar, vai embora então. Mas não, cheguei lá, aí estava tendo um pagode, estava tendo, né? É verdade, estava tendo um pagode e foi. Aí eu lembro que teve colegas que foram convidados, que eu não sabia, porque era surpresa, que foram convidados, o cara estava com medo de comer o bolo. Eu falei, gente, come o bolo, não é possível. Não é possível que a armadilha seja tão radical, assim, que os caras envenenaram o bolo e vai matar todo mundo. Não é isso. Né? E tem que tirar um pouco isso. Né? E isso é no dia a dia, tem que ter realmente uma... Não é fazendo choque. Mas é isso, eu acho que é isso, né? Então, tá, obrigado. E só mais uma coisa, eu vou dar um pitaquinho antes no que ela vai responder, porque eu acho que o que você viu, Luiz Henrique, deve ser uma reportagem do Fantástico, que talvez outras pessoas tenham visto, que no Texas, né, que levavam os meninos... mas no Texas não, no Fantástico também. Os garotos, levar os garotos pro meio dos caras.
É questão de, eu acho, né? Ela é que atua, ela é que é profissional do ramo. Agora, quando eu vi aquilo, né, de botar os caras na frente dos quadrilheiros dentro do sistema penitenciário, olha o que acontece com os caras, tá, é uma coisa que, inclusive, de choque também, né? Você chegar e confrontar o cara com esse tipo de coisa. Os Estados Unidos tem muito, né, isso daí, para quem viu o filme O Tiros em Columbine e o Fahrenheit, tem aquela coisa da cultura do medo. Os caras, eles impõem na marra as coisas, né? Eles criam medo, né? Eles têm esse tipo, mas isso é uma coisa cultural deles. É que nem a gente tem visto esses dias, tem meninos que se enveredam para o lado do Estado Islâmico porque cresceram ouvindo que tem que matar as pessoas e tomando pancada. Esses dias mostraram na televisão os caras falando, eu apanhei, né, porque lá quando cresço naquela tipo de situação eu tenho que odiar o cara, então, quer dizer, quando eu acho toda forma de coerção, de você fazer esse tipo de intervenção com o adolescente é um mata-borrão, é um CD sem nada gravado. Se você pega e fica marcando o cara, às vezes você cria um glamour, porque se você leva um garoto para dentro de uma cela e mostra como é que é, eu não sei que tipo de efeito, é uma coisa muito traumática. Ela é que é profissional das coisas. Eu quando vi aquilo, né, eu fiquei traumatizado, mas enfim, ela é que manja disso, mas eu confesso que Tá, eu vou passar a palavra para a Lana, tá? Para ela só fazer as colocações e depois a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, tá? Para um coffee break, tudo bem? É difícil, né? Ser rápido. Enfim, é bom as perguntas porque a gente vai esquecendo várias coisas, né? E aí, em relação a... Eu me esqueci, olha só, né? Não é que eu me esqueci, é que a minha formação, tem essa característica, né? Que é muito mais voltada diretamente quando você está lá com o menino, o que você faz, né? Mas a gente não pode falar de SEMI sem falar de rede, né? E aí as famílias, assim... isso, tem até aqui um dado que é uma característica desses adolescentes reincidentes, as famílias que têm uma vulnerabilidade econômica, né, e estão em situação de risco. E essa é uma característica das famílias dos reincidentes, assim, também, né? Mas então não dá para pensar, né, numa atuação que não seja em parceria com a rede, né, que não insira essas famílias de acesso, né, as famílias, a questão da vulnerabilidade, né, trabalhar com a assistência social, então com os programas do CREAS, né, proteção especial, então para falar de maneira geral assim sobre a família. Daria para falar mais, mas enfim, é isso, né? E em relação, aí, só pegando o gancho no que o doutor estava falando, em relação a esse tratamento de choque, né, Luiz Henrique, acho que a gente tem que pensar que não há espaço onde há tensão. E se não tem espaço, não tem possibilidade, né? Eu vejo como, além de ser uma questão de, realmente, de você estar tratando de um ser humano, enfim, todos os princípios que a gente pode falar aqui, que não dá nem para discutir, né? Mas isso, na prática, não funciona. Tanto que a gente tem os Estados Unidos com a realidade que está hoje, né? Assim, se a gente... Uma política, mais encarceramento do que, né, o topo do encarceramento e criminalização, e está demonstrando que não funciona. Isso a gente tem na política de drogas também. Já está provado que não funciona. E aí tem pesquisas muito específicas, até acho que a gente pode tentar recuperar isso, que fala dos modelos de bootcamps, que são aqueles modelos militares. E aí pesquisas de estudos mesmo que avaliaram a efetividade dessas medidas e que mostram que aí são estudos independentes, mostram que não são efetivas, né? Então, para falar disso, assim, essa acho que pode ser uma resposta. Acho que para quem perguntou em relação às possibilidades de atuação para a implantação da SEMI, acho que os planos estaduais e municipais podem contemplar esse aspecto também, né? Eu não vou me lembrar, a colega da Fundação saiu, mas eu sei que, por exemplo, no plano do Estado de São Paulo, existem alguns municípios em que já foi prevista a implantação da SEMI. Campinas é um deles, né? Então, isso está no plano, e o plano é um mecanismo, entrou no plano municipal, entrou no plano estadual, entrou no plano municipal, então é uma possibilidade de atuação aí do promotor, né? E, muito rapidamente, né, professora Irandi, acho que
É muito bom, né? A gente estar nesse espaço de troca e saber que, enfim, a gente está dialogando com pessoas que também estão na área e dizer que, de maneira... Eu até anotei aqui, era uma das coisas que eu queria falar e não falei, né? Mas que a gente sabe, né, que a gravidade, a intensidade e a gravidade, né, dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes está diretamente relacionado às condições sociais, econômicas, né, e culturais que prevalecem no país. Então, isso já coloca um desafio para a gente, porque a gente sabe que a tendência é piorar, né? Então, isso também vai piorar. E é claro, né, que a gente não pode deixar o ponto de vista da socioeducação para dar conta aí desses aspectos que transcendem essa atuação psi e que vão dar um olhar para o adolescente que é um olhar mais crítico, porque a gente não quer um adolescente que saia cumprindo todas as regrinhas, bonitinho e ok, né, e tal. A gente quer um adolescente que seja protagonista, que seja autônomo, que seja crítico, né? Mas aí a gente precisa de educadores com essa habilidade também, né, para trazer isso. Eu acho que era isso. Não sei, falei rapidinho, mas a gente conversa mais no intervalo também. Vamos parar 10 minutos para um coffee break? A gente volta às 16h30, tá bom? Obrigado a todos.